O deputado delegado Bilinski manifestou-se pelas redes sociais sobre a invasão da residência do deputado Gustavo Gayer pela Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, às vésperas do segundo turno das eleições municipais. O deputado relatou que leu a decisão do ministro e o relatório da Polícia Federal e disse: não existiam elementos para justificar a busca e apreensão na sua residência. Bilinski desenhou: essa é a diferença técnica entre investigação, que vem do latim investigatio, a busca pelo vestígio, e perseguição, que é selecionar um inimigo e imputar a ele uma narrativa criminosa e utilizar o sistema de justiça criminal para diminuí-lo, para calá-lo, para prendê-lo. O delegado Bilinski apontou: você só precisava ser investigado e não perseguido, porque aí sim iam ver que nenhum crime foi cometido. Diversos outros parlamentares também se manifestaram, expondo a evidente motivação política e eleitoral da operação ordenada por Moraes contra o deputado Gustavo Gayer. O senador Isalci Lucas disse: nós não podemos aceitar que o Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judicial, na véspera da eleição, uma eleição disputada, haja toda uma polêmica dessa, gerando aí mídias que podem comprometer a eleição em função dos indecisos. Então, é inadmissível esse tipo de operação em véspera de eleição. O deputado Sargento Gonçalves explicou: esse é mais um exemplo do avanço da ditadura do judiciário instaurada no Brasil. Cenas como a narrada pelo meu amigo deputado Gustavo Gayer, em que a PF bate à porta de um parlamentar para realizar busca e apreensão, ou mesmo a prisão de parlamentares que realmente se envolviam em esqueminhas, não vemos mais. Porém, virou rotina amanhecer com a notícia de que a Polícia Federal bateu à porta de um deputado de oposição a pedido de Alexandre de Moraes, com um inquérito sigiloso e sem qualquer justificativa plausível. E a imprensa enviesada já começa com suas acusações levianas, numa tentativa clara de prejudicar a imagem do deputado e interferir nas eleições do candidato apoiado por ele. Tudo isso tem método. É nítido e cristalino que o sistema tem feito todo o possível para aparelhar as instituições e perseguir oponentes políticos como vingança particular. Minha solidariedade ao nobre e valoroso amigo Gustavo Gayer. Conte com o nosso apoio. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Sargento Gonçalves acrescentou: o nível da perseguição política é alarmante. Nem sequer se dão mais ao trabalho de criar uma narrativa convincente. Está tudo muito flagrante. Lamentável o grau de instrumentalização das instituições. O deputado Gustavo Gayer apontou as inconsistências entre as medidas tomadas contra ele e seus assessores e as alegações que justificaram a operação, dizendo: ficaram perguntando para todas essas pessoas que foram visitadas pela Polícia Federal. A Polícia Federal perguntava se eles postavam coisas contra Alexandre de Moraes, se eles tinham raiva do STF, se eles tinham raiva das instituições. Ele ironizou: eu pensei que pelo menos eles teriam um pouquinho mais de criatividade. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do então presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e inclusive os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas depois votaram contra.
O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. Como parece ser praxe nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, matérias da velha imprensa são utilizadas como justificativa para impor medidas arbitrárias, ainda que as matérias não tenham qualquer base em fatos. E essas medidas arbitrárias permanecem em vigor enquanto os inquéritos são prorrogados indefinidamente, sem que os alvos tenham qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Gustavo Gayer, eu li o relatório da Polícia Federal. Eu li a decisão do Alexandre de Moraes. E eu te digo, como delegado de polícia com 10 anos de experiência, prendi muito ladrão, traficante, homicida. Investiguei organização criminosa. Nos autos, não existiam elementos para justificar a busca e apreensão na sua residência hoje às 6 da manhã. Essa é a diferença técnica entre investigação, que vem do latim investigatio, a busca pelo vestígio, e perseguição, que é selecionar um inimigo, imputar a ele uma narrativa criminosa e utilizar o sistema de justiça criminal para diminuí-lo, para calá-lo, para prendê-lo. Eu tenho certeza absoluta que todas as respostas para os questionamentos da Polícia Federal já foram postados no seu Instagram. Você não precisa de defesa. Você só precisava ser investigado e não perseguido. Porque aí sim iam ver que nenhum crime foi cometido. Bem, sexta-feira, véspera de eleição do segundo turno, a Polícia Federal faz uma operação com o deputado Gustavo Gayer, que é o principal apoiador da candidatura de Goiânia, e isso com certeza pode comprometer qualquer eleição. Então nós não podemos aceitar que o Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judicial, na véspera da eleição, uma eleição disputada, haja toda uma polêmica dessa, né, gerando aí mídias, né, e que podem comprometer a eleição em função dos indecisos. Então é inadmissível esse tipo de operação em véspera de eleição. Desde que eu me propus a colocar a cara a tapa
a estar sempre na linha de frente, lutando contra essa ditadura, tentando resgatar o mínimo de sanidade jurídica no Brasil, eu sabia que mais cedo ou mais tarde iria acontecer o que aconteceu comigo hoje. Eu não tinha dúvida disso. Mas o que me espantou foram as razões absurdas que eles construíram para fazer tudo isso. Agora eu já estou mais calmo, no final do dia, teve algumas coisas que me chamaram a atenção. As principais que provam que é perseguição. Tudo é baseado no fato, na alegação de que eu estava usando o meu escritório político, dinheiro, cota parlamentar para pagar a escola, mas não fizeram busca e apreensão no meu escritório político. Se fizessem busca e apreensão, veriam que não tem nada de escola ali, nem de lojinha que se faz o L. Falaram que eu estava desviando dinheiro público e cota parlamentar, mas não pediram quebra do meu sigilo bancário, não pediram meus extratos nem nada. E, terceiro, ficaram perguntando para todas essas pessoas que foram visitadas pela Polícia Federal, a Polícia Federal perguntava se eles postavam coisas contra o Alexandre de Moraes, se eles tinham raiva do STF, se eles tinham raiva das instituições. Não tem conexão isso daí. E depois me acusam de pagar 8 de janeiro, depois que o 8 de janeiro aconteceu, quando no período 8 de janeiro eu nem era deputado. Eu pensei que pelo menos eles teriam tido um pouquinho mais de criatividade.